Será que compensa fazer exercício para emagrecer? É disso que eu quero falar com você hoje. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha carreira de personal, de nutricionista, que queriam emagrecer só fazendo dieta, sem fazer exercício, e de fato você consegue emagrecer sem fazer exercício, né? Simplesmente você ajustando a dieta, você consegue perder gordura. Então, será que o exercício é mesmo necessário para eu conseguir emagrecer? Ou será que vale a pena fazer exercício? É disso que eu quero falar com você hoje, para você ver se faz sentido ou não você fazer exercício durante o seu período de emagrecimento. Então vamos lá. Quando a gente fala de calorias, basicamente você tem que entender o conceito de déficit calórico, que é o conceito de emagrecimento. Então, vamos supor que eu gaste 1.500 calorias para eu me manter vivo. Né, coração batendo, músculos funcionando, respiração, cérebro, tudo isso gasta 1.500 calorias por dia. Como que eu emagreço? Eu preciso ter um déficit calórico, ou seja, eu gasto 1.500 calorias e eu preciso comer 1.200 calorias, menos do que meu corpo gasta, para que ele seja obrigado a suprir essas calorias que eu não estou dando através da alimentação, utilizando a gordura como fonte de energia que ele já tem. Dessa maneira, eu vou perdendo gordura ao longo do tempo. Se eu tenho, por exemplo, um déficit calórico de 500 calorias por dia, ou seja, eu gasto 1.500 e estou comendo 1.000, eu vou perder 500 calorias por dia. E 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Ou seja, fazendo isso, eu vou perder mais ou menos em 15 dias 1 quilo de gordura, certo? E aí, dessa maneira, ao longo do tempo, eu vou perdendo gordura. E o exercício físico, ele tem um potencial de gasto calórico um pouco baixo. Se você for ver aqui, o gasto médio por treino, a caminhada de 40 minutos tem de 180 a 250 calorias de gasto. A musculação tem de 150 a 300 calorias de gasto. O HIIT tem de 250 a 400 calorias. É pouco, porque um pedaço de bolo eu tenho mais ou menos 300, 400 calorias. Então é mais eficiente para eu emagrecer, eu deixar de comer besteiras ou deixar de comer coisas que são calóricas, 300, 400, 500 calorias, para emagrecer do que eu fazer exercício. Porque o exercício, ele aumenta a minha fome, ele gasta o meu tempo, né? Então, às vezes eu não tenho tempo, eu vou gastar 1 hora para fazer exercício, né? Eu tenho pouco déficit, então, geralmente, por causa do déficit, não compensa fazer exercício. É muito mais fácil você dar uma fechada na boca e deixar de comer besteira. E tem muita frustração e desistência fazendo exercício. Então, será que realmente vale fazer exercício ou compensa mais ir pela dieta? Bom, vamos descobrir aqui no restante das coisas que eu separei para você te mostrar se vale ou não, né? Então, musculação. Se eu fizer musculação, eu tenho alguns benefícios, como por exemplo, preservo minha massa muscular, eu aumento meu metabolismo, eu elimino minha flacidez, eu tenho definição e eu melhoro força. Preservar a massa muscular, por quê? A única maneira que o meu corpo tem de preservar minha massa muscular é se eu estou utilizando ela. Então, se eu estou fazendo um levantamento lá de peso e o meu corpo não entende o que eu estou fazendo, ele vai falar: Ó, esse maluco aí está levantando peso. Eu preciso manter essa musculatura. Não sei o que ele está fazendo, se ele está empurrando um leão, se ele está sobrevivendo, não sei o que ele está fazendo. Então, eu preciso manter essa musculatura, ele está utilizando. Então, eu preciso, para preservar essa massa muscular ou aumentar ela, utilizar. E eu utilizo através de exercício físico, de musculação, de exercício de força. E dessa maneira o meu corpo vai entender que aquela massa é útil e ele não vai jogar ela fora. Por quê? Se eu não mostrar que é útil, ele vai priorizar jogar ela fora. O tecido muscular, ele é um tecido que gasta muita energia. Então, ele vai jogar fora se está faltando energia para mim. Então, quando eu faço só dieta e não faço musculação, a tendência é que meu corpo vá jogando meus músculos fora, e isso acaba fazendo com que meu déficit calórico ele fique cada vez mais difícil de ser alcançado. Porque aquilo que eu gastava 1.500 calorias, se eu vou perdendo músculo no processo, vai começando a gastar 1.450, 1.400, 1.350, e aí cada vez o meu déficit vai ficando menor. Porque eu não tenho mais músculo, eu não gasto mais tantas calorias. E aí, aquelas 1.000 calorias que eu comia no dia, já vai demorar mais tempo para eu perder gordura, porque eu não estou gastando mais 1.500 calorias. Estou gastando 1.400, 1.300. Isso vai dificultar o meu processo de emagrecimento. Então, o ideal é que eu consiga aumentar meu metabolismo fazendo musculação. Que aí, dessa forma, aquelas 1.500 calorias, elas passam para 1.550, 1.600, e ao invés de ficar mais difícil de emagrecer, vai ficando mais fácil. Por isso que é interessante no longo prazo ter musculação no meu processo de emagrecimento. Além disso, eu elimino a minha flacidez, porque quando eu perder gordura,
vai ficar sobrando pele, a não ser que eu preencha aquela pele com massa muscular. Então, o ideal é que eu faça musculação para conseguir diminuir a flacidez. Eu tenho uma definição maior. Então, se eu perco só com dieta, eu vou ficar simplesmente parecendo um gordinho menor. Se eu tenho massa muscular, eu vou preencher aquilo com músculo e aí vai aparecer um aspecto definido no meu músculo. Se eu ganhar massa muscular. Se eu não ganhar massa muscular, não vai acontecer. E força, que é uma das coisas que as pessoas negligenciam, mas que é fundamental para que eu consiga fazer as tarefas de casa, para que eu consiga ir no banheiro sozinho. Hoje que você tem 30, 40 anos, você está me assistindo, talvez você não ligue para ter força, porque você tem força. Só que ao longo dos anos você vai perdendo essa força. Então você às vezes vê um idoso de 80, 70, 90 anos que anda de andador, porque ele não tem força na perna para levantar o peso do próprio corpo. E a musculação, ela te ajuda nisso. Para você ter ideia, teve um estudo que fizeram com idosos que utilizavam bengala e eles aumentaram em 191% a força. E eles conseguiram tirar a bengala simplesmente por fazer musculação. Então, se você está pensando em musculação apenas para estética, eu devo te informar que é fundamental para a sua velhice. Então, não pense em emagrecimento simplesmente por estética. Pense em como que você vai reverter isso no seu dia a dia. Porque assim, se você não consegue levantar hoje, se tem dificuldade, se sente ofegante, perder peso vai te ajudar, mas ganhar força vai te ajudar também. Te ajuda com dores também. Então, as pessoas que têm sobrepeso, elas dão muito impacto no joelho, na coluna, que perdendo peso ajuda, mas que ganhando força, que ganhando músculo também ajuda a amenizar. Então, pensa nisso quando você estiver emagrecendo. Então, fazer musculação vai te ajudar apenas nessas pequenas coisas que eu já falei. Por isso que compensa você emagrecer com musculação, certo? Por que fazer cardio? Será que cardio eu preciso também? Cardio reduz a gordura visceral, que é aquela gordura que está entre as suas vísceras, aquela gordura que comprime seus órgãos, que pode gerar complicações, pancreatite, gordura no fígado. Esse tipo de coisa vem tudo dessa gordura visceral, né? Então você tem que tomar cuidado, porque ela tem várias e várias camadas aí que pode atrapalhar, né? Aumenta o risco de infarto, enfim, um monte de coisa. E aí o ideal é que você faça cardio para conseguir dar uma reduzida nessa gordura visceral, porque quando o nosso corpo ele tem os benefícios do cardio, ele começa a se tornar um corpo que queima mais gordura, porque lá dentro das nossas células a gente tem uma estrutura chamada mitocôndria. E essa mitocôndria é como se fosse um forninho queimador de gordura. Quando eu faço cardio, eu estimulo essa mitocôndria a ela crescer e se multiplicar. Então eu tendo mais mitocôndrias maiores e que crescem mais, que têm mais volume, eu vou tornando o meu corpo uma verdadeira máquina de queimar gordura mais fácil. Então, quanto mais cardio eu faço, mais fácil é do meu corpo queimar gordura. Por isso que é interessante de eu ter cardio também, né? Além de reduzir a inflamação e melhorar a sensibilidade à insulina. Se eu melhorar a sensibilidade à insulina, eu automaticamente tenho menos risco de ter diabetes, eu tenho menos fome, porque eu consigo controlar melhor a minha fome, né? Eu dou menos picos de insulina e, consequentemente, eu consigo fazer dieta mais fácil também. Então, você percebe que o treino, que o exercício, ele te ajuda a fazer dieta, ou seja, ele te ajuda a emagrecer. Indiretamente, não por causa também das calorias, mas por causa de todos os mecanismos que o treino traz para você, certo? O que ele faz com os hormônios, o exercício? A gente tem alguns hormônios que são importantes, principalmente para você conseguir emagrecer, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, a grelina, que é o hormônio da fome, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o sono, que é o hormônio da recuperação. Quando você está com a leptina e a grelina alinhadas por causa do exercício, você consegue ter mais saciedade e menos fome. E quando você está com obesidade, isso é invertido quando você tem sobrepeso. Então, quando você tem muita gordura no seu corpo, a leptina e a grelina não funcionam de maneira eficiente. Então você tem muita fome e pouca saciedade. Quando você vai perdendo gordura e você vai fazendo exercício, isso vai se regulando. Então você começa a ter mais saciedade e menos fome, que é o ideal, que é o normal do corpo. Né? Você tem fome na medida certa e não é fome o tempo inteiro, como é o caso dos obesos. Né? Cortisol, o hormônio do estresse. Quando você está estressado, você também quer descontar na comida. É muito comum hoje em dia isso acontecer. E o exercício ajuda você a controlar o cortisol. E te ajuda também a dormir melhor. E dormindo melhor, você se recupera melhor e você fica com menos cortisol.
Porque você, quando dorme mal, seu cortisol é desregulado. Sem contar que o sono libera alguns hormônios que ajudam a queimar gordura, como o GH, por exemplo, que é liberado no sono. Então, tudo isso aqui é regulado com o exercício físico, né? E, consequentemente, você também tem menos descontrole emocional na comida, certo? Se você gostou aqui das informações que eu te trouxe até agora, já se inscreve no canal para você emagrecer e definir com muito mais facilidade aqui com os meus conteúdos, beleza? Efeito sanfona também. Quando você emagrece só com dieta, você diminui o metabolismo, como eu te expliquei, né? Você vai diminuindo para 1.400, 1.300 e vai ficando mais difícil de você comer cada vez menos. E as chances são que você vai desistir da dieta e voltar a comer muito mais. Quando você emagrece com dieta e treino, você acelera o metabolismo. Então, mesmo que você coma um pouco mais, o seu metabolismo lida super bem com a comida que você come a mais. Ele pode até transformar isso em massa muscular, se você fizer uma dieta adequada, né, bonitinha, com proteína, tal, tudo certo. Então, no longo prazo, com certeza fazer exercício é o que vai te manter na dieta. Porque chega uma hora aqui que imagina, você tá com 1.500 calorias, aí você vai para 1.400, começa a comer menos 1.300, começa a comer menos 1.200 e no final você vai estar comendo 1.000 calorias, de tão mal que está o seu metabolismo. E esse é um dos problemas que a gente começa a enfrentar com as pessoas que estão usando canetinha e comendo pouco. Elas estão perdendo tanta massa muscular que o metabolismo está ficando ruim. Então, por isso que a gente precisa fazer uma dieta e um treino para que você acelere o metabolismo enquanto você emagrece, certo? E a minha conclusão, então, é a seguinte: com dieta, você emagrece, mas o metabolismo desacelera. Então, não é um bom benefício para você. Com treino, você dificilmente emagrece, porque é a dieta que é capaz de te deixar em déficit calórico. Como você viu, o treino ele acaba não sendo muito eficiente para te deixar em déficit calórico, ele gasta pouca caloria. Agora, quando você junta dieta e treino, você emagrece, você define e você acelera o seu metabolismo. Então, vale muito a pena você investir em fazer dieta e treino. E não leve. Preste atenção no que eu vou falar aqui, tá? Para você não interpretar mal. Não adianta você ter a melhor dieta do mundo e não fazer nada de treino. Nem adianta você ter o melhor treino do mundo e não fazer nada de dieta. É melhor que você tenha um treino médio e uma dieta média para você ter resultado, do que ter o melhor treino e não fazer dieta e a melhor dieta e não fazer treino. Beleza? Agora, se você tem o melhor treino e a melhor dieta, aí sim os seus resultados são muito mais rápidos. Beleza? Então, lembre-se disso. E se você quiser ter o meu acompanhamento para montar seu treino e a sua dieta, eu vou deixar o link da minha consultoria aqui embaixo para a gente conseguir ter os melhores resultados possíveis. Tá certo? Então é isso, turma. Até a próxima e tchau, tchau.